Olá, mulheres de Deus, bem-vinda ao primeiro dia do workshop Formação de Mentoras, Mulheres que Edificam. Eu estava numa santa expectativa para esse encontro, onde eu estarei ativando o seu chamado, a sua missão, de ensinar mulheres, de mentorear mulheres. Eu creio que se você está aqui, assim como eu, fui chamada, comissionada pelo Senhor a ensinar mulheres, a encorajar mulheres a viverem os princípios da palavra de Deus para a construção de uma família abençoada, de uma família edificada. Eu creio que você também recebeu de Deus esse chamado. Desde que Deus me inspirou com a mensagem do livro Mulheres que Edificam. Se você ainda não conhece o meu trabalho, ainda não conhece o Ministério MEL, Mulheres que Edificam Lares, eu estarei fazendo uma breve apresentação, né, do trabalho que realizamos, e depois nós vamos estar também aí falando sobre o chamado de mentorear. E desde que eu recebi de Deus a inspiração para escrever o livro Mulheres que Edificam, eu também recebi de Deus o chamado, a missão de levar essa mensagem, de encorajar, de ensinar, de inspirar mulheres a edificarem, não do jeito delas, mas do jeito de Deus, a edificarem com sabedoria, como diz Provérbios, capítulo 14, versículo 1. A mulher sábia edifica a sua casa e a tola derriba com as próprias mãos. Eu creio que você também tem esse chamado de ajudar mulheres, de levar mulheres à transformação de mente, a transformação de atitudes, a serem transformadas pelo Senhor para viverem a plena, a perfeita e agradável vontade de Deus. Então, minha gratidão a você que chegou aqui talvez pela primeira vez ou que já me segue aí nas redes sociais, que já conhece o trabalho da Mel, as mentoras, né, que já são mentoras da Mel, que estão aqui participando, as alunas, quantas alunas aqui, né, da formação de mentoria, estão aí fazendo já a formação, mas estão aqui para poderem agregar aí mais conhecimento, porque nunca é demais, né? Você está estudando, você está buscando conhecer de forma específica a mensagem que você está propondo em ensinar, em ministrar. Como eu já disse, o meu nome é Adriana de Paula. O Senhor me inspirou com a mensagem Mulheres que Edificam no ano de 2010, 2011 foi lançado o primeiro livro, e desde então eu comecei a ministrar nas igrejas essa mensagem. Passado algum tempo, eu percebi a necessidade das mulheres em aprender a edificar segundo as Escrituras. Eu vi muitas mulheres confusas quanto ao seu chamado, quanto ao seu papel, mulheres que não compreendiam, que não entendiam o que Deus dizia a respeito de edificar a casa, a respeito do relacionamento conjugal, a respeito de ser esposa, de ser mãe. E por falta dessa compreensão, por falta desse conhecimento, essas mulheres, elas estavam à beira do divórcio, à beira da destruição. A palavra de Deus diz lá no livro de Oséias, que Deus, ele disse, o meu povo se corrompe por falta de conhecimento. É por falta de conhecimento que muitas famílias estão destruídas. É por falta de conhecimento
de conhecimento, de como Deus idealizou a família, de como Deus projetou para a família dar certo, é que muitos casais, é que muitas famílias estão à beira da destruição. É que muitos casais estão indo para o tribunal de divórcio, porque eles não conhecem a planta que Deus desenhou, não conhecem as estratégias divinas. Eu, quando estava escrevendo o livro Mulheres que Edificam, quando eu cheguei no capítulo da planta, porque nessa construção, nesse chamado de construir uma casa, como diz lá em Provérbios capítulo 14, a mulher sábia edifica sua casa e a tola derriba com as próprias mãos. A gente vai construindo a casa, o fundamento, a gente conhece a planta, vai construir o quarto do casal, sala, cozinha, telhado, acabamento. A gente constrói a casa completa. Mas quando eu estava ali escrevendo sobre a planta, eu sentia, parecia que eu via Deus abrindo aquele rolo, sabe, que engenheiro usa, e desenhando a planta da casa que ele idealizou, peça por peça, cômodo por cômodo. Foi quando eu ouvi Deus ministrando ao meu coração e dizendo: Adriana, as minhas filhas só terão sucesso na construção do lar, na família, a partir do momento que elas construírem, que elas edificarem, segundo a planta que eu desenhei, que eu estabeleci e que está na minha palavra. Uau, como isso é forte, como isso é poderoso. Deus, ele desenhou uma planta, ele estabeleceu uma planta, e essa planta está na palavra de Deus. Esse projeto está aqui. Mas muitas mulheres não têm acesso, muitas mulheres não conhecem, muitas mulheres não compreendem. E por isso se faz necessário se levantar para ensinar essas mulheres, para ministrar ao coração delas, para conduzi-las, né, à perfeita vontade do Senhor, para conduzi-las a edificarem com sabedoria. Neste primeiro dia, eu estarei ativando o seu chamado e a sua missão de ensinar, de mentorear. O que é ser mentora? Qual é a principal mensagem de uma mentora cristã e qual é o objetivo desta mensagem? Também eu estarei hoje apresentando um pouco sobre o trabalho que eu realizo através do Ministério Mel, como tudo começou. Então, hoje a gente tem bastante conteúdo para apresentar. Eu espero que você se identifique, né, aqui com o trabalho que nós realizamos, porque eu tenho orado durante todos esses dias para Deus trazer mulheres com a mesma visão, com o mesmo propósito, com o mesmo chamado da Mel. Então, eu acredito que se você está aqui, vai fazer muito sentido aquilo que eu vou te apresentar durante esta primeira aula, ok? Nós vamos começar, então, pela formação, mentoria, mulheres que edificam. Formação, mentoria, mulheres que edificam. Depois, a gente vai falar mais um pouco sobre essa formação, né? Na hora que eu for fazer a apresentação do Ministério Mel, eu irei falar sobre a formação de mentoria, mas a princípio eu já quero aí começar ativando, falando sobre esse chamado lindo de mentoriar, de ensinar. Tito, capítulo 2, a partir do verso 3, fala sobre o chamado de mentoriar. Paulo, escrevendo a Tito, ele diz: para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada.
Ser mentora não é um hobby, mas é um chamado divino, é uma ordem divina. Deus, usando o apóstolo Paulo, ele ordenou a Tito, que Tito escolhesse mulheres idôneas para ensinar as mulheres mais novas. Então, ser mentora é um dever da igreja. É um dever da igreja de Cristo Jesus treinar mentoras, inspirar mulheres a executarem o chamado de ensinar e de mentorear. Mas esse chamado não é de agora, não é só de agora que eu digo, né, desde a igreja primitiva, mas antes mesmo da igreja primitiva, os pais eram chamados a ensinar os filhos. E ser mentora é ser uma mãe espiritual. Lá no livro de Salmo 145, versículo 4, diz que cada geração conte a seus filhos seus atos poderosos, que eles proclamem o seu poder. Parafraseando aqui para nós, que cada geração conte às suas filhas, que cada mulher ensine às suas filhas seus atos poderosos, que proclamem o seu poder. Então, ensinar a nossa geração é um chamado de Deus, é um chamado do Senhor. Deus, ele te chama para ensinar, Deus, ele te chama para mentorear. Mas o que é ser uma mentora? O que é mentorear? Mentorear, ser uma mentora, é a prática onde alguém mais experiente em determinada área ou assunto acompanha o desenvolvimento de alguém menos experiente, que quer seguir o caminho já percorrido pelo seu mentor através da orientação dele. Era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo ao chamar Tito, né, para treinar mulheres, para treinar mentoras. Ele disse: Tito, escolha mulheres idôneas. Quando Paulo fala sobre mulheres idôneas, a gente vai ver isso mais para frente, Paulo não estava falando de mulheres velhas, no sentido de idade, como traz muitas traduções desse versículo, né, na língua portuguesa, escolha mulheres velhas, não nesse sentido, a gente vai ver isso mais à frente, mas no sentido de idoneidade, de mulheres que já alcançaram certa maturidade, de mulheres que já percorreram um caminho, e por elas terem alcançado certa maturidade, e por já ter percorrido, né, o caminho de ser uma esposa, o caminho de criar filhos, as lutas, né, que elas enfrentaram, que elas passaram, as experiências que elas obtiveram durante a sua jornada, elas vão usar essas experiências para ajudar outras mulheres. Isso é ser mentora. É você usar a sua história, usar o amadurecimento que você conquistou no decorrer dos anos, a transformação, a mudança, a sabedoria, para ajudar outras mulheres, para levar outras mulheres também à transformação, à mudança, à orientação. Isso é ser mentor, é a prática de alguém mais experiente em determinada área ou assunto. Aqui no nosso caso, é ser mais experiente em relação a cuidar do marido, cuidar dos filhos, criar filhos, cuidar da casa, ser sábia. E a mentora, ela acompanha o desenvolvimento de alguém,
né? Ela vai abraçar alguém e ajudar essa pessoa a se desenvolver, a percorrer o mesmo caminho que ela percorreu. Ser mentora é a pessoa que em determinado momento olha para trás e estende a mão para ajudar quem vem atrás. Eu amo esse significado, esse resumo do que é ser mentora. Ser mentora é você que já percorreu um caminho, de repente parar e olhar para trás. E estender as mãos quem vem vindo lá atrás, sabe? Aquela mulher que vem lá atrás com as suas dificuldades, desorientada, não sabe o que fazer para lidar com uma crise no casamento, não sabe o que fazer para lidar com os filhos, para criar os filhos. Eu já passei por isso. Eu já me senti tão desorientada, tão sem chão. Quando a minha mãe faleceu, eu tinha 23 anos de idade e já tinha 2 filhos, eu casei muito nova. E minha mãe me ajudava em tudo, 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 tudo. Tudo eu dependia dela. E quando ela faleceu, eu fiquei sem chão. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia como criar os meus filhos, eu não tinha ninguém para me ajudar. E eu lembro que quando os meus filhos já tinham ali por 6 anos, 7 anos, né? E criança sempre faz muita arte. E, enfim, eu não sabia como lidar com eles, o que fazer com eles. Eu me lembro que teve um dia que eu peguei o telefone e eu liguei para a minha líder. Eu estava muito nervosa, eu estava irritada, porque eu tinha comprado um tênis novo para o Matheus, ele tinha mais ou menos 6, 7 anos de idade, e o Matheus, ele era muito levado, pensa no menino, assim, hiperativo, e na época eu nem sabia que ele era hiperativo, e ele era realmente, assim, muito agitado, e eu comprei um tênis para ele, né, e ele foi para a escola naquele dia, com um tênis novo. Eles iam de ônibus, o Gessé já era maior e eles iam de ônibus, e eu pegava eles no ponto de ônibus. E naquele dia, quando eu fui pegar eles no ponto de ônibus, o Matheus desce do ônibus descalço. E eu disse, meu filho, cadê o tênis? Ah, mãe, eu esqueci o tênis no ponto de ônibus lá da escola. E eu entrei no ônibus e fomos de volta para a escola, e quando chegamos lá, cadê o tênis? Tênis novinho, novinho, que tinha sido, que eu tinha comprado naquele dia. Ai, eu fiquei muito nervosa, e daí eu liguei para minha líder e eu disse, irmã Zezé, eu não sei o que eu faço com esse menino, eu estou muito nervosa, eu estou muito irritada, o Matheus me passa muita raiva. E eu lembro que eu chorei muito no telefone aquele dia. E ela, como uma mulher mais experiente, que já tinha percorrido o meu caminho, ela disse, minha filha, se acalma, se acalma. Deus vai te ajudar. E eu me recordo que ela me deu orientações tão específicas. Ela olhou para trás, estendeu as mãos e me ajudou naquele momento. Ela até disse assim, olha, você anda muito nervosa, muito irritada, toma óleo de prímula, me ensinou ali um medicamento, um remédio, né, natural. Eu fui na farmácia, encomendei, tomei para ficar mais tranquila, porque eu era muito nervosa, muito irritada. E como ela me ajudou naquele período, naquele momento que eu precisava de alguém. Isso é ser mentor, é olhar para trás e ajudar aquela mãe desesperada, aquela esposa que não sabe o que fazer, aquela mulher que não sabe cuidar da casa, né? E precisa cuidar da casa, cuidar do lar. Isto é ser mentora, conforme a palavra de Deus. Essa é, né, aí a
o chamado da mentora, o chamado daquela que foi escolhida pelo Senhor para mentorear mulheres cristãs. É, em determinado momento, olhar para trás e estender as mãos para ajudar quem vem atrás. Ser mentor é ser uma facilitadora, é uma coparticipante da obra de Deus no processo de transformação na vida de alguém. Uau, isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Amada, ser mentora é ser coparticipante. É participar da obra de Deus na vida de alguém. E eu te pergunto, isso é ou não é muito poderoso? Porque Deus, ele realiza obras poderosas na vida de pessoas, mas ele usa pessoas como instrumento para realizar essas obras. E ele quer usar você, como facilitadora, como coparticipante. Deus, ele quer te usar para ser coparticipante da transformação de Deus na vida de uma mulher. Quantas aqui querem ser comparticipantes? Quantas aqui querem ser uma facilitadora, uma coparticipante? Escreva aí, eu quero participar da transformação de Deus na vida de muitas mulheres. Eu quero participar, eu quero fazer parte desse processo. Deus vai trazer mulheres ao seu convívio, Deus vai trazer mulheres para a sua vida, onde você fará parte do processo de transformação, onde você vai ser história na vida de muitas mulheres, como eu acabei de contar a minha história e incluir nela a querida irmã Zezé, que hoje dorme com o Senhor. Você vai fazer parte da história de muitas mulheres. Moças recém-casadas, mulheres que hoje são imaturas, vão ser tão impactadas pela sua vida, tão impactadas por você, porque você vai fazer parte da história da vida delas, e lá na frente, no futuro, elas vão dizer o quanto você foi instrumento de Deus na vida delas. Por isso, aceite esse chamado de mentorear, se disponha a mentorear, se capacite para executar com excelência o seu chamado, pois há uma multidão de mulheres gritando, dizendo: Deus, eu quero ser sábia. Deus, eu preciso ser sábia. Deus, me transforme. Deus, me mude. Você consegue ouvir o grito destas mulheres? Você consegue ouvir essas mulheres dizendo: Deus, me transforme, me mude. E elas não sabem por onde começar, elas não sabem o que elas devem fazer, elas não sabem quais versículos estudar, elas não sabem, elas estão desorientadas. E é por isso que Deus quer te levantar, para ajudar estas mulheres que estão gritando por mudança, por transformação, por sabedoria. Deus, ele quer te usar. Deus, ele quer te usar para ser esta mentora, para olhar para trás e para ajudar aquelas que vêm atrás. E é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos olhando para trás e estendendo as mãos para quem vem atrás de nós. Quais são os requisitos para ser uma mentora cristã?
além do chamado de mentorear, existem alguns requisitos para ser uma mentora cristã. Se você se identifica com esses requisitos, né? Se você se identificar com esses requisitos, você estará apta para mentorear mulheres. De repente, você ainda não se identifica com todos os requisitos, né? Porque todas nós estamos aí em processo de transformação, em processo de mudança, e você, então, pode trabalhar nos pontos, né, fracos, no sentido aqui, nos requisitos que ainda não se encaixam com você, você pode estar trabalhando, e por isso a necessidade de você aí se capacitar, né, como mentora, de estudar sobre a mentoria, sobre o processo de mentorear, de ter estratégias, de ter ferramentas que vai te ajudar aí nesse processo de se tornar uma mentora abençoada, de exercer uma mentoria com excelência. O primeiro requisito, segundo a palavra de Deus, lá no livro de Tito, no capítulo de número 2, é ser uma mulher idônea. O primeiro requisito que Paulo diz a Tito, no capítulo de número 2, Paulo, ele diz, do mesmo modo, quanto as mulheres idôneas, nessa minha tradução aqui está idosas, como na maioria das traduções da língua portuguesa. Só que no original, traz um sentido não de idosa no sentido de idade, mas de idoneidade. Se eu não me engano, a versão NVI traz essa tradução de mulheres idôneas, de mulheres que alcançaram maturidade e idoneidade. Eu conheço muitas mulheres que são mulheres idosas, mulheres mais velhas, mas que não têm habilidade, capacidade, maturidade para ensinar as mulheres mais novas. Elas não têm história de vida sábia, elas não são sábias, elas viveram a vida toda com as suas dificuldades de relacionamento, de perdão, enfim, elas não têm habilidade nem capacidade para ensinar outras mulheres. Por outro lado, eu conheço mulheres novas, que não têm uma idade avançada, mas que já alcançaram certa maturidade e idoneidade para ensinar até mesmo uma mulher mais velha. Então, ser idônea é o primeiro requisito, que Paulo traz em Tito, no capítulo 2, versículo de número 3. E daí ele continua. O primeiro é ser uma mulher idônea, o segundo, reverente em seu viver. Ser reverente a Deus é a primeira qualificação, né? Ou aqui, nesse caso, a segunda, porque a gente já colocou a primeira sendo idônea, é a segunda qualificação que Paulo mencionou para ser uma mentora. E o que é ser reverente? Ser reverente é temer a Deus. Lá em Provérbios, capítulo de número 1, vai dizer que temer a Deus é o princípio da sabedoria. E toda mulher idônea é sábia. A mulher que alcançou certa maturidade é uma mulher sábia. Ser reverente é temer ao Senhor. Tem uma outra tradução desse texto que diz ser sérias em seu viver. Não sei se essa é a tradução aí da sua Bíblia, mas ser séria no seu viver fala também de ser comprometida com Deus.
ser séria em seu viver, ser comprometida com o Senhor. Só pode ser uma mentora a mulher que é comprometida com Deus. Porque o seu compromisso com Deus é que vai validar a sua mensagem. Anote aí. Anote, porque isso é uma chave poderosa. O seu comprometimento com Deus é que vai validar a sua mensagem, é que vai validar o seu chamado. É que vai validar o seu chamado. Ser temente a Deus, ser comprometida com Deus, é que faz com que você seja uma mentora de excelência. Porque não é só a mensagem que você vai ministrar. Você vai ministrar também ao coração das mulheres o seu modo de viver, a sua vida. Elas precisam olhar para você e ver em você uma mulher de Deus, uma mulher que teme a Deus, uma mulher comprometida com Deus. E isso faz toda a diferença na mensagem. Porque uma coisa é você ensinar e viver aquilo que você ensina. E outra coisa é você ensinar e não viver o que você ensina. Isso não vai trazer efeito, não vai trazer impacto na vida da sua mentoriada. Não vai trazer impacto. A partir do momento que você for temente a Deus, que você for uma mulher reverente, comprometida com Deus, a mensagem vai ter impacto. Ela vai alcançar o coração. O Espírito Santo vai trabalhar e vai fazer uma obra extraordinária na vida da ouvinte, da mentoriada. A terceira característica de uma mentora é ser sóbria. Ser sóbria é ser uma mulher que não é dada ao vinho. Uma mulher consciente das suas ações. Paulo, ele disse que as mulheres precisavam ser conduta reverente e não escravizadas ao vinho. Isso fala de sobriedade. Ser sóbria é ter consciência das suas atitudes. Uma pessoa, quando ela está bêbada, né, alcoolizada, ela não tem consciência dos seus atos, das suas ações. Depois que passa, né, ali, como que diz, a ressaca, ela não lembra do que ela falou, do que ela fez. Por quê? Porque ela estava num estado inconsciente. A mulher que foi chamada para ser mentora, ela precisa ser uma mulher sóbria, consciente das suas atitudes. Ela não pode mais viver no automático, como muitas das suas mentoriadas que vão chegar até você vivem, no automático, sabe? Não tem gerenciamento emocional e nem gerenciamento sobre as suas atitudes. E elas vão precisar gerenciar as suas atitudes, as suas emoções com uma mulher que já aprendeu, com uma mulher que é sóbria, que é consciente daquilo que ela faz, daquilo que ela fala, daquilo que ela realiza. Então, essa é a terceira característica de uma mentora. A quarta característica e requisito que Paulo orientou a Tito, deixa eu tirar essa telinha daqui, é que a mulher chamada para ensinar, a mentora, não fosse caluniadora. Uau, isso é forte, hein? Não ser caluniadora é ser uma ouvinte confiante. Você é, minha querida, uma ouvinte confiante? A pessoa que você orienta,
Ela deve ser capaz de confiar em você e saber de que nada que ela disser será levado adiante. Uma mentora precisa ser uma boa ouvinte e saber guardar segredos. Seja confiável e acesse o coração da sua mentoriada. No processo de mentorear, amadas, a confiança é tudo. A confiança é tudo. Ainda mais em uma mentoria presencial, né, que é a proposta aqui da Mel. É você usar, a gente vai falar sobre isso, né, usar a ferramenta, a nossa ferramenta, que é o livro Mulheres que Edificam, para abrir turma de mulheres. Você vai fazer isso de forma presencial. Essa mulher que você vai estar ensinando, ela precisa confiar em você. Ela precisa confiar em você para que você acesse o coração dela. Acesse o coração dela. Não só de forma individual, quando você for requisitada para dar um aconselhamento, mas no geral, quando você for ensinar em turma. Porque ela vai estar ali na turma e ela precisa estar com o coração aberto a você. E para você acessar o coração dessa mulher, para que a palavra que você está ali falando, ministrando, entre no coração dela, você precisa ser uma mentora confiável. Porque a partir do momento que essa mulher não se sentir mais segura em compartilhar com você, em falar com você, o coração dela vai se travar, vai se fechar. Você não vai mais conseguir acessar o coração dessa mulher para estar mentoreando, para estar ministrando na vida dela. Por isso, a importância de não ser caluniadora, de não ser, aliás, de não ser caluniadora e de ser uma boa ouvinte. E a quinta orientação de Paulo é ser mestra do bem, ser mestra do bem. Paulo estava dizendo, olha, toda mentora, toda mulher que vai ensinar outra mulher, que é chamada para ensinar outras mulheres, precisam ser mestra do bem. E lá no livro de Provérbios, no capítulo 31, vai falar da mulher de Provérbios, e uma das qualidades dela é que ela era uma mestra do bem. Vai dizer no versículo de número 12 ou 13, se eu não me engano, que ela fazia o bem todos os dias da sua vida. Uau, isso é poderoso. Todos os dias. Ela fazia o bem todos os dias. Ela não fazia o bem só quando o marido fazia o bem e ela retribuía o bem. Ela não fazia o bem para o filho só quando o filho fazia o bem e ela retribuía o bem. Não. Ela fazia o bem todos os dias da sua vida. E a partir do momento que você fizer o bem, você então é habilitada a ser uma mestra do bem, a ensinar a benevolência, a ensinar a bondade, a ensinar a mentora a ser uma mulher boa. Então, o quinto requisito de Paulo é ser mestra do bem, é ensinar coisas boas, é viver a bondade e ensinar essa bondade. Dando continuidade ao estudo, Paulo também, ele disse que essas mulheres, né, que Tito escolhesse essas mulheres para que elas ensinassem. Era para Tito escolher mulheres idôneas, com esses requisitos que a gente acabamos de aprender, que eu acabei de falar, essas qualidades, qualificações, para que ensine. Está no verso de número
já está no verso de número 3. Para que ensine as mulheres mais novas. A gente vai falar mais sobre isso agora. Nessa minha tradução, que eu estou com ela, diz assim, a fim de instruírem. Mas a tradução que eu usei para fazer esse slide está para que ensine. Essa palavra ensinar ou instruir, no original grego, dá um sentido de você ensinar a ponto de gerar mente sã, de gerar mente sadia, isto é, de ensinar a ponto de levar à transformação e à mudança de mentalidade. Sugere que a mentora desenvolva juízo e sabedoria em suas mentoriadas. Uau, isso é muito poderoso. Ao ensinar, nós devemos ensinar com um objetivo, porque este é um dos objetivos da mentoria cristã, da mentoria de mulheres cristãs. É desenvolver juízo, mente sã, mente sadia, mente restaurada em suas mentoriadas. Em suas mentoriadas. Amadas, Deus nos chamou, como eu já disse, para ser coparticipante no processo de Deus. Quem vai fazer a obra é Deus. Quem faz o processo de transformação na mente é o Espírito Santo. Toda mudança, né? Toda mudança se dá pelo processo de transformação. E essa transformação começa na mente. Lá no livro de Romanos, capítulo 2, versículo 2, vai dizer, não copieis as coisas deste século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, toda mudança, toda transformação começa aqui, ó, pela mente. E Deus usa a mentora para levar a palavra, para ensinar os princípios de Deus. Porque nessa mudança de mente, de mentalidade, Deus, ele desconstrói a mentalidade antiga, que era baseada, né, na cultura, no que a cultura diz sobre família, sobre casa, que vai na contramão da palavra de Deus, porque hoje o que você mais ouve é que você não precisa se preocupar com a sua família, com a sua casa, nem com o seu marido. Muitas meninas entram no casamento já não querendo mais ter filhos, porque as vozes que gritam, né, aí no mundo, as vozes do movimento feminista, diz que a mulher não precisa mais ter filho, que filho é impedimento, que filho atrapalha a carreira social, que você não deve se preocupar somente com o seu marido, mas com você, com a sua vida profissional. E são tantas coisas que a mente dessa mulher, ela está tão impregnada com os conceitos desta cultura, que precisa de um processo de ensino, de ensinar, de mentorear a palavra de Deus. Por isso você é coparticipante nesse processo. E ela, então, ouve essa palavra, e a partir de ela ouvir essa palavra, o Espírito Santo começa aí o processo de transformação de mentalidade na vida de tantas mulheres aí, né, que estão com a sua mente distorcida, não alinhada à palavra de Deus. Paulo continua dizendo que é para que essas mulheres ensinem as mais novas. E aqui, amadas, as mais novas não é só em idade, mas quando você olha para o original desse texto, vai trazer a ideia de mais nova em idade, na fé, no casamento, e aquelas que são imaturas. Então, ensinar as mais novas engloba tanto a mais nova em idade, como aquela que é nova convertida, que não conhece as escrituras, que não sabe como Deus estabeleceu, né,
a família e como fazer para construir uma família abençoada, também como aquela que é recém-casada, ela é nova no casamento, e também as mulheres imaturas. Ensinar o quê? Porque até aqui a gente viu os requisitos de uma mentora, né? O objetivo da mentora, que é ensinar, as qualificações, o nicho da mentora, né? O nicho que ela vai ensinar, que no caso são as mulheres mais novas, como a gente já disse, em idade, em novas convertidas, imaturas, novas no casamento, enfim, aquela mulher que precisa ser ensinada, mas ensinar o quê? Primeiro, segundo Paulo aqui no livro de Tito, a amarem seus filhos, a amarem os seus maridos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas ao marido. Olha só essa checklist. Quando a gente lê na Bíblia, parece que fica um tanto vago, mas quando você vê uma listinha, você pensa, meu Deus, olha o quanto eu tenho que ensinar. Olha o quanto é ampla a mensagem. Olha o quantos pontos e quantas mensagens eu posso levar às mulheres. A ensinar a amarem os maridos, os filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas ao marido. Para quem está me acompanhando agora, todas as quartas-feiras aqui no canal do YouTube, nós temos uma aula de mentoria gratuita, todas as quartas-feiras aqui, onde nós estamos estudando cada um desses pontos que Paulo disse. Cada um desses pontos. Já estudamos a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem boas donas de casa, e a gente estudou na semana passada a serem moderadas. Se você desejar, você pode estar assistindo aqui os vídeos, mas corra para assistir, porque logo, logo esses vídeos vão sair daqui do YouTube e eles vão ficar exclusivo lá na plataforma de formação Mentoras Mulheres que Edificam, ok? Qual que é o objetivo da mentora? Para que ensinar essas mulheres, né? Para que a palavra de Deus não seja difamada. Paulo termina com essa frase. Depois que ele lista ali, ensine a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem boas donas de casa, castas, moderadas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, esse é o objetivo principal da mentoria de mulheres cristãs. É para que a palavra de Deus não seja difamada. Infelizmente, muitos lares, muitas mulheres têm difamado a palavra de Deus pelas suas atitudes, pelo seu jeito de tratar o marido. Né? Quantas vezes a gente ouve dizendo, olha, aquela mulher nem parece que serve a Deus, nem parece que é uma mulher crente, que é uma mulher evangélica, porque olha como ela trata o marido dela. Quantas vezes a gente já ouviu pessoas tecendo comentários, né? Ao ver uma mãe tratar o filho de formas bizarras, sabe? De forma desamorosa, enfim, você diz, meu Deus, nem parece que essa mulher serve a Deus, nem parece que essa mulher vai à igreja, nem parece que essa mulher é uma cristã. Então, quando a mulher, ela não atenta para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos ensina. Quando a mulher de Deus não vive a palavra de Deus, ela difama a palavra de Deus. E não sou eu que estou dizendo, é as escrituras que dizem, é a palavra de Deus que diz isso. Então, o objetivo principal é que a palavra de Deus não seja difamada.
Amém, amadas? E amanhã nós vamos dar aí sequência no segundo dia e último dia desse workshop, dessa apresentação, onde o objetivo é ativar o seu chamado de ensinar mulheres e também apresentar uma ferramenta poderosa para você usar em sua mentoria. Amém, amadas? Eu te espero amanhã no mesmo horário, às 20 horas, para darmos sequência a esse estudo. Fique na paz.